Olá! Nessa videoaula falarei sobre o espaço agrário, com ênfase nas características do espaço agrário brasileiro. As primeiras comunidades de caçadores e coletores nômades se fixaram e passaram a produzir seus alimentos, originando uma das atividades humanas mais antigas, a agricultura. A agricultura surgiu inicialmente ao longo das várzeas e vales fluviais. A fertilidade dos solos, ricos em matérias orgânicas que eram depositadas pelas águas dos rios durante as cheias e vazantes, favorecia o plantio. Nos primórdios, a atividade agrícola dependia das condições do meio natural, principalmente do solo, das variações de temperatura e dos índices pluviométricos. As condições naturais eram determinantes. O desenvolvimento de técnicas para ampliar o controle do ser humano sobre as condições naturais foi fundamental para ampliar as áreas de cultivo e a produtividade. O uso de adubos, fertilizantes, sistemas de irrigação e técnicas de cultivo. As ferramentas e máquinas agrícolas são cada vez mais usadas no campo com o objetivo de aumentar a produção. Os avanços tecnológicos aumentaram muito a produtividade, mas não eliminaram os limites naturais. As alterações climáticas e ambientais ainda interferem na atividade agrícola. Um sistema de produção agrícola é a forma ou modelo de produção agropecuária praticado em uma propriedade rural e é classificado por fatores como o capital, os recursos financeiros que determinam se é um sistema moderno ou atrasado, intensivo ou extensivo, a terra, ou seja, o tamanho da propriedade, e o tipo de mão de obra, a quantidade, a qualificação, se é uma mão de obra contratada ou familiar. Os sistemas agrícolas tradicionais caracterizam-se pelo uso de técnicas antigas, com baixo nível de exploração da terra e baixa produtividade. São sistemas praticados em países em desenvolvimento, mas também ocorrem em pequenas regiões agrícolas tradicionais de países desenvolvidos. Além da agropecuária tradicional de subsistência, os principais sistemas agrícolas tradicionais são as plantations, um sistema introduzido pelos europeus em seus domínios coloniais a partir do século XVI, caracterizados por grandes propriedades monocultoras de gêneros tropicais, com a produção voltada principalmente para o mercado externo, emprego de mão de obra barata e sem qualificação, com destaque para a produção de café, cana-de-açúcar e banana na América Latina, café, cacau e amendoim no continente africano e de chá, algodão, fumo e borracha no sul e sudeste asiático. O pastoreio nômade também é uma pecuária tradicional, comum em algumas regiões áridas e semiáridas, onde as criações se deslocam para lugares onde haja água e pastagem. É uma pecuária extensiva de subsistência. Os sistemas agrícolas modernos se caracterizam pela utilização de recursos tecnológicos avançados, maquinários e insumos como adubos, fertilizantes, sementes modificadas, vacinas, medicamentos e rações. Tem acompanhamento permanente de engenheiros, agrônomos, veterinários e outros profissionais especializados. Tem alta produtividade, voltada para o abastecimento do mercado interno e externo. Geralmente são controlados por grandes empresas do agronegócio, com emprego de mão de obra contratada e assalariada, sem vínculo com a terra. Esses complexos agropecuários criam uma grande cadeia produtiva, que envolve outros segmentos da economia, como a logística para transporte e armazenamento, a comercialização, energia, administração, comunicação e marketing, crédito. O investimento de capital no campo favoreceu a modernização da agropecuária, mas também aumentou a concentração das terras. As grandes empresas, com grandes investimentos em tecnologia, reduzem o custo da produção e aumentam sua lucratividade. Os pequenos e médios proprietários rurais não conseguem acompanhar essa modernização, por limitações financeiras ficam sem condições de competir no mercado e acabam vendendo suas propriedades para empresas ou grandes proprietários capitalizados que dominam o setor. Os sistemas agrícolas alternativos evitam a ocorrência de impactos ambientais e sociais, buscando uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Substitui o uso de adubos químicos pelos orgânicos, como esterco, forragens, restos de vegetais, e o de agrotóxicos por controle biológico, predadores naturais, utilizando fungos, larvas, vespas e besouros. Geralmente são técnicas utilizadas em pequenas e médias propriedades rurais, com cultivos de vários gêneros agrícolas, uma policultura. São exemplos de sistemas agrícolas alternativos a agricultura orgânica, ecológica, sustentável e as agroflorestas.
Na produção agropecuária mundial, a modernização do campo e a ampliação das áreas de cultivo e de pastagem fizeram a produção agropecuária mundial crescer aceleradamente a partir da segunda metade do século XX. A agricultura e a pecuária passaram a ser atividades de grande destaque na economia e comércio mundial. Essas atividades também são responsáveis pela produção de alimentos para suprir a demanda mundial. A agropecuária no mundo desenvolvido é moderna e avançada tecnicamente, com elevados investimentos em capital e tecnologia. Os altos índices de mecanização, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, as técnicas de correção e conservação dos solos e a aplicação da biotecnologia elevam a produtividade e os lucros. A enorme produção abastece o mercado interno e corresponde a grande parte dos produtos agropecuários que circulam no mercado mundial, onde são negociados como commodities. Os países desenvolvidos costumam adotar políticas agrícolas protecionistas para incentivar a produção interna e proteger seus produtores rurais da concorrência externa. As principais medidas protecionistas são os subsídios financeiros, as barreiras sanitárias, cotas e sobretaxas de importação. A política protecionista exercida nos países desenvolvidos afeta diretamente os países em desenvolvimento, com economias geralmente apoiadas nas exportações de gêneros agropecuários. Muitos países em desenvolvimento ainda possuem grandes lavouras voltadas para a exportação, heranças das enormes plantations introduzidas pelos europeus, como a cana-de-açúcar e o café. Há o predomínio de uma agropecuária tradicional, com técnicas rudimentares e baixa produtividade. A ausência de capital e assistência técnica ou financeira faz com que a produção seja basicamente para subsistência. Outra característica comum no espaço agrário de países em desenvolvimento é a concentração fundiária, onde grande parte das terras fica em poder de uma pequena elite latifundiária. A agropecuária brasileira ganhou destaque como atividade econômica a partir da introdução das plantations de cana-de-açúcar no litoral nordestino. A agropecuária contribuiu para a ocupação e o povoamento do nosso território, principalmente com a expansão da pecuária no sertão nordestino e extremo sul do país, e do cultivo do café no sudeste. A expansão da atividade agropecuária no Brasil foi favorecida por fatores como a expansão do mercado consumidor e as características naturais, como a extensão do território, o relevo, a fertilidade do solo, a disponibilidade hídrica e as condições climáticas. Esses fatores, associados a políticas de crédito e incentivo ao desenvolvimento agrário, tornaram o Brasil um grande produtor agrícola mundial, destacando-se na produção de soja, café, milho, algodão, cana-de-açúcar, laranja e carne bovina e de aves. A produção agrícola brasileira é diversificada, com lavouras temporárias, que são culturas por safra, que demandam um novo plantio após a colheita, e permanentes, que são cultivos de longa duração, como o café, a laranja e o cacau. Historicamente, as políticas agrícolas brasileiras, os financiamentos, créditos e subsídios beneficiaram principalmente os grandes proprietários e as monoculturas comerciais de exportação. Nas últimas décadas, os incentivos também se voltaram para as pequenas e médias propriedades rurais, com produção para o abastecimento do mercado interno. Na pecuária, o país está entre os maiores criadores do mundo. Os principais rebanhos são de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e também a criação de aves. Nas décadas de 70 e 80, a expansão das atividades econômicas em direção ao interior do território levou à expansão da pecuária nas regiões centro-oeste e norte. A disponibilidade de terra barata favoreceu a formação de grandes propriedades, principalmente para a criação extensiva, com baixa produtividade e rentabilidade. No centro-sul, predominam as criações semi-extensivas e intensivas, com alimentação balanceada, medicamentos e mão de obra especializada para aumentar a qualidade e a produtividade. A suinocultura e a avicultura se concentram em pequenas e médias propriedades rurais, localizadas em áreas próximas de frigoríficos. A partir de 1950, a agropecuária vive um processo de modernização, que provoca mudanças significativas no espaço agrário brasileiro. Estratégias como a importação de máquinas e insumos, bem como a concessão de linhas de crédito e financiamento bancário, foram utilizadas para obter grandes safras e superávit, ou seja, um saldo positivo na balança comercial. Entretanto, esse apoio privilegiou os grandes proprietários e a produção de gêneros agrícolas de maior valor no mercado externo,
as commodities como café, laranja, soja e milho. A modernização do campo reduziu a demanda por mão de obra em razão do aumento do uso de máquinas, alterando as relações de trabalho no meio rural. Muitos trabalhadores rurais foram expulsos do campo e migraram para as cidades em busca de emprego em outras atividades econômicas. A expansão do processo de produção capitalista no meio rural transformou as relações de trabalho. Os trabalhadores passaram a vender sua força de trabalho por um pagamento ou remuneração, enquanto os proprietários de terras ficavam com os lucros gerados pelos trabalhadores. Esse processo de modernização do espaço agrário brasileiro não é uniforme. A região Centro-Sul apresenta os maiores avanços em investimentos, o que está diretamente relacionado à expansão das agroindústrias, as usinas de açúcar e álcool, as fábricas de vegetais e sucos, os frigoríficos, os laticínios e as vinícolas. O avanço dessas agroindústrias acelerou a modernização das atividades agrárias, estabelecendo uma cadeia de produção do campo até o mercado, tanto interno quanto externo. Outra característica marcante do espaço agrário brasileiro é a concentração das terras nas mãos de uma pequena parcela de grandes proprietários. Essa distribuição desigual é uma herança do processo de ocupação e divisão do território em capitanias hereditárias, criadas para estimular a colonização, explorar economicamente as terras e assegurar a posse do território. A política agrícola privilegiou, financeira e tecnicamente, as grandes monoculturas de exportação. Os pequenos proprietários passaram a enfrentar dificuldades para manter suas propriedades, e muitos foram obrigados a vender suas terras, contribuindo ainda mais para a concentração de terras para a elite agrária. Essa intensa concentração gera conflitos pela posse da terra entre trabalhadores rurais sem terra e grandes fazendeiros. A partir de 1960, esses conflitos se intensificaram com o fortalecimento dos movimentos sociais em defesa de uma ampla reforma agrária no país. Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária, que promove uma distribuição mais justa das terras. Para que ocorra, o Estado tem que desapropriar as grandes propriedades improdutivas e dividir entre os agricultores e trabalhadores rurais sem terra. Não basta fixar a população no campo, é preciso oferecer apoio aos assentados, como assistência técnica, financeira e facilidades na comercialização da safra, e deve garantir o acesso à terra e a oportunidade para que os agricultores e suas famílias possam trabalhar e viver no campo com melhores condições. A Constituição Federal de 1988 reconhece a função social da terra para a produção de alimentos e geração de emprego e renda aos trabalhadores do campo. No entanto, ainda não tivemos a realização de uma reforma agrária efetiva e abrangente, uma vez que deputados e senadores da bancada ruralista defendem os interesses dos grandes latifundiários. Os processos de desapropriação de terras se arrastam por décadas, inviabilizando a execução de uma distribuição mais justa das terras. Dentre os benefícios de uma efetiva reforma agrária, podemos destacar o aumento da produção de alimentos em pequenas e médias propriedades, o aumento da oferta e a consequente redução de preços e a geração de empregos no campo. Sem uma ampla reforma agrária, o campo brasileiro segue marcado por uma concentração fundiária, o empobrecimento da população rural, conflitos e migração para as áreas urbanas. Utilizei como referência bibliográfica o nosso livro didático e até a próxima aula.